Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós somos gratos. Hoje é domingo, é o primeiro dia da nova semana. Então hoje nós vamos agradecer porque é domingo de Páscoa, porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive e reina eternamente e muito em breve voltará para nos buscar, amém? Querido Deus e amado Pai, bendito é o Teu nome, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor tem sido um Pai zeloso, amoroso e cuidadoso para conosco. O Senhor tem provido para nós, o Senhor tem nos sustentado, nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor tem, ó Deus de maravilha, zelado por nós. Obrigada, Senhor. Porque ali naquela cruz, o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, tudo quanto, Senhor Jesus, que era castigo destinado a nós e que nós não suportaríamos, o Senhor levou sobre si. Grata sou, Senhor, porque se não fosse pelo teu amor, eu tenho certeza mais do que absoluta que eu não estaria aqui. Porque creio eu, Senhor, que ao mínimo torcezinho de dedo mais forte, eu já estaria me desfalecendo. Ainda mais passar, Pai, por tudo que o Senhor passou. Eu não me imagino. Também não imagino a dor do Pai de ver o seu único filho, amado, puro, como Cordeiro Santo, ali naquela cruz. Ah, Senhor, muito obrigada. Porque Tu és perfeito. Morrestes em nosso lugar e ainda deixastes o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para conosco até a consumação dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Teu plano é perfeito e tudo que Tu fazes é maravilhoso e perfeito. Senhor, ministra em nós nesta noite, em nossas vidas, em cada área de nossas vidas. Fala conosco, Senhor, e acalma nossa mente, o nosso coração. Também, Jesus querido Santo, te peço que o Senhor venha forjar em nós o Teu caráter, dar-nos um coração puro, um espírito reto e quebrantado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Gratidão. Olha lá, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, temos que dar graças até quando a gente torce o dedinho. Em vez da gente xingar, não, vamos lá. Graças te dou, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque me guardou. Amém. E vamos para a nossa profecia de hoje, glória a Deus. Repitam comigo em nome de Jesus. Eu profetizo que meu lar será um lugar de gratidão e louvor. Vamos fazer diferente? Vamos dizer, eu profetizo que meu lar é um lugar de gratidão e louvor, reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas, todos os dias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos para o nosso devocional, amém? Hoje é domingo de Páscoa, então vamos para o nosso devocional. Primeiro vamos assistir um videozinho. Até
agora vimos a história de Jesus como ela é contada no Evangelho de Lucas. Começa com a chegada de um rei improvável, nascido em circunstâncias pobres e humildes. Em seguida, vemos Jesus como um mestre, um profeta. Ele percorreu Israel chamando as pessoas para um modo de vida radical, onde inimigos se tornam amigos, os pobres são cuidados e as pessoas encontram perdão por seus erros. Ele foi de cidade em cidade, convidando as pessoas a segui-lo e a viver sob o reinado de Deus dessa maneira não convencional. Ele fez muitos sinais e maravilhas. Muitos israelitas começaram a esperar que ele salvasse Israel das mãos dos romanos e estabelecesse um novo reino de paz e justiça. Em resumo, ele estabeleceria o reino de Deus. Os líderes religiosos da época também esperavam o reino de Deus, mas para eles a mensagem de Jesus era uma ameaça. Eles esperavam ganhar poder e prestígio quando tudo isso acontecesse. Mas Jesus disse que o reino de Deus pertencia aos pobres, aos excluídos, e que o verdadeiro poder estava em servir aos outros em amor. Esse conflito se intensificou quando Jesus, enquanto em Jerusalém, interrompeu os sacrifícios do templo e chamou os líderes de Israel de ladrões. Então prenderam Jesus e o acusaram perante as autoridades romanas de ser um rei rebelde. Ele foi entregue para a execução, mesmo sendo inocente. Então ele foi levado para fora da cidade e morto por causa de acusações falsas. Isso nos leva à seção final do Evangelho de Lucas. Havia um líder religioso chamado José que se opôs à execução de Jesus e depois pediu que lhe entregassem seu corpo, para que ele pudesse enterrar Jesus em uma tumba próxima. Alguns dias depois, algumas mulheres que seguiam Jesus vieram visitar o túmulo e o encontraram aberto e vazio. E elas encontraram duas figuras misteriosas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então elas fugiram aterrorizadas. Ninguém acreditou no que elas disseram. Poxa, ele não poderia estar vivo? Todos o viram morrer. 2 seguidores de Jesus tinham saído de Jerusalém e seguiam por uma estrada em direção à cidade de Emaús. Eles estavam tristes e confusos com tudo o que havia acontecido. Então Jesus apareceu caminhando ao lado deles, mas eles não reconheceram. Isso é bem estranho. Como não puderam reconhecê-lo? Isso é estranho, mas é uma imagem realmente importante para Lucas. Por algum motivo, eles não enxergavam a presença de Jesus. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando?" E eles começaram a contar a ele sobre Jesus, um poderoso profeta que eles esperavam que salvasse Israel, mas foi executado. Algumas mulheres disseram que ele está vivo. Isso é loucura. Isso é demais. Vamos para casa. Então, Jesus tenta explicar que as escrituras judaicas apontavam para isso o tempo todo, que Israel precisava de um rei que sofresse e morresse como rebelde em nome daqueles que realmente eram rebeldes. E então, ele seria justificado por sua ressurreição, para que pudesse dar vida verdadeira àqueles que a aceitassem. Ainda assim, não fazia sentido. Eles continuavam confusos. O que leva à cena em que eles se sentam à mesa para fazer uma refeição com Jesus. Ele pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles, exatamente como fez na última ceia. Esta é a imagem do corpo ferido, sua morte na cruz. E no momento em que eles pegam o pão partido, seus olhos se abrem para ver Jesus. Então ele desaparece e o episódio acaba. Essa história fala sobre como é difícil ver Jesus como ele realmente é. Isso é brilhante. Quer dizer, como o poder e o amor reais de Deus poderiam ser revelados através da vergonhosa execução desse homem. Como um homem humilde pode se tornar o rei do mundo através da fraqueza e do alto sacrifício. É muito difícil enxergar isso, mas essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. É preciso uma transformação na sua imaginação para conseguir ver e aceitar o reino de cabeça para baixo de Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus e todos os seus discípulos juntos, fazendo outra refeição. E todos ficaram malucos com seu corpo ressuscitado. Quer dizer, ele era humano como todo mundo, mas ele também era mais que isso. Sim, ele passou pela morte e saiu do outro lado uma nova criatura que falava e andava. Então Jesus diz que dará a eles o mesmo poder divino que o sustentou, para que possam sair e compartilhar as boas novas do reino de Deus com outras pessoas. Depois disso, Lucas diz que Jesus foi levado para o céu. Essa partida de Jesus foi bem legal, mas por que desaparecer no céu? No Antigo Testamento, o céu é onde fica o trono de Deus. Ele está acima de tudo. Portanto, esta é a maneira de Lucas mostrar que Jesus foi entronizado como rei divino do mundo inteiro. Seus seguidores ficaram em Jerusalém adorando a Deus e a Jesus e esperando por esse novo poder. É nesse ponto que o Evangelho de Lucas termina. Agora, Lucas escreverá sobre como eles recebem esse poder e levam o Evangelho para o mundo. E é disso que trata seu segundo volume, o Livro de Atos. Glória a Deus. Aí vem o dia de Pentecoste.
que já é um outro episódio. Domingo de Páscoa. A morte não é o fim da história para Jesus de Nazaré. Como o primogênito da nova criação, lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 18, e herdeiro de todas as coisas, em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele está mostrando à humanidade que a morte não é o fim de nossa história. Ela é uma parte brutal e misteriosa de nossa história. Mas, à luz de Cristo, podemos crer que nossa vida não termina em morte terrena. O amor de Deus nos leva adiante e a morte perde sua força diante da promessa de ressurreição de Jesus. Essa é a vida indestrutível que celebramos no domingo de Páscoa, a vida de Jesus. 3 dias após a morte de Jesus, 2 mulheres entre os discípulos de Jesus descobrem que a pedra do túmulo foi removida, o selo está quebrado e o corpo de Jesus não está lá. Um homem angelical diz que Jesus ressuscitou e motiva as mulheres a contar aos outros discípulos: Jesus está vivo e indo para o norte, e planeja encontrar seus discípulos na Galileia. Jesus se encontra com seus seguidores, mostrando-lhes suas feridas e deixando que eles toquem seu corpo ressurreto. De acordo com a versão da história por Lucas, quando Jesus vê os discípulos pela primeira vez, ele pergunta se tem algo para comer. Eles lhe dão um pouco de peixe e conversam durante uma refeição. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 41 e 43. Jesus passou pela morte e voltou à vida como um ser humano que andava, falava e estava faminto, querendo um resto de comida. Ele é o primogênito da humanidade, da nova criação. E ele diz a seus discípulos que eles receberão o mesmo poder divino que o sustenta, para que eles possam sair e compartilhar as boas novas da ressurreição e do amor sem fim do reino de Deus com pessoas em todo o mundo. Jesus envia os discípulos a todas as famílias da terra com essa boa notícia. Todos podem se juntar ao reino de Deus, afastando-se do medo da morte e se voltando para seu amor e seguindo seu modo de vida. No domingo de Páscoa, os seguidores de Jesus celebram com alegria. Aleluia! Jesus ressuscitou e sua nova criação começou. Feliz Páscoa! Vamos orar? Repitam. A oração para o domingo de Páscoa. Glorioso Deus, que por teu unigênito Filho, Jesus Cristo, vencestes a morte e nos abriste as portas da vida eterna. Concede que nós, que celebramos com alegria o dia da ressurreição do Senhor, ressuscitemos da morte, do pecado, pelo teu Espírito vivificador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Vamos aos capítulos? Vamos em Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao... Vamos lá. Do versículo 13 ao versículo... Eita! Glória a Deus! Ao versículo 49. Vamos ler, em nome de Jesus.
Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eita, deve ser longe. Iam a pé e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo que aconteceu. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos impunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Esses 11 são os discípulos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai,
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Aqui é a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres, e vamos ler em Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 20, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A outra Maria, creio que tenha sido a mãe de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, todas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Os judeus subornam os guardas. Isso aqui eu fiquei indignada, porque até hoje os judeus acreditam nessa mentira. Vejam, vocês vão ver que está escrito aqui na Bíblia. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, aqueles que estavam lá, que viram Jesus ressuscitar, que viram o anjo mover a pedra, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eita, como é que iriam arrancar aquela pedra lá sem fazer nenhum barulho? Eles deveriam estar o quê? Dormindo como pedra mesmo, né? O quê? Botaram sonífero na cara? Beberam sonífero, né? Porque como é que não ouviram barulho nenhum? A pedra estava selada com argila? Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos, e vós poderemos
e vos poremos em segurança. Olha para isso. Os judeus, Jesus, eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Olha aqui, prestem bastante atenção. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Eu quero frisar isso aqui, até ao dia de hoje. Isso aqui, até ao dia de hoje. Por quê? Eu fui perguntar para Deus por quê. Senhor, mas por quê? Com tantas explicações, com tanta coisa, com tanta ministração, por que é que alguns dos judeus ainda acreditam até o dia de hoje que o Senhor não ressuscitou, que o Senhor ainda vai vir? E o Senhor me respondeu, porque é para que se cumpra a minha palavra. A palavra do Senhor é necessário, assim como foi necessário Jesus passar pelo Calvário, sofrer tudo o que sofreu, para que se cumprisse a profecia já dita por Isaías e por todos os outros profetas que o Senhor enviou antes, João Batista, né? Para que se cumprisse a profecia do Senhor, né? E até isso, até o fato de alguns judeus, não acredito que sejam todos, sabe? Eu realmente não acredito que sejam todos os judeus israelitas que não acreditam, sabe? São alguns que não acreditam que Jesus ainda não veio, que Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque eles precisam construir esse terceiro templo. Para quê? Não para Jesus reinar lá, mas para o anticristo reinar. Para quê? Para que se cumpra a profecia de quê? De Jesus vir buscar a sua igreja. E depois do milênio ele vir derrotar Satanás, a besta. Tudo isso é para que se cumpra a perfeita e agradável vontade de Deus, as Escrituras. E eu perguntei para ele, mas Senhor, não tinha como outro jeito? Ele falou, não, é para que se cumpra a minha palavra. Amém? Então que seja feita a vontade de Deus Pai. Por quê? Porque os planos dele são perfeitos. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. Morreu na cruz por amor a nossas vidas. Vivo está, reinando em seu trono de glória. Muito em breve voltará para nos buscar. Oh glória, e nós subiremos com o arrebatamento. Não queira ficar aqui para depois do arrebatamento, não. Porque eu já falei com Jesus, não vou ficar. E Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos. 11 por quê? Porque eram 12. 11 por quê? Porque Judas tirou a própria vida. Depois de ter entregado Jesus ali a tudo, né? Então, os 11 discípulos seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Quem foi esse algum, né, mãe? A minha mãe me falava. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ó glória. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E quem foi esse que duvidou? Tomé. Tomé falou, se eu não pôr a mão nas suas feridas, eu não vou acreditar que é o Senhor mesmo. Tomé, vontade de dar um cascudão nele. João capítulo 20, do versículo 11 até o versículo... Vamos lá. Até o versículo 29. Glória a Deus. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena é a que era endemoniada, Larissa. E o Senhor a libertou dos demônios. Glória a Deus. Mas não só ela, muitos outros. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava,
Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Agora Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa. Olhem, vejam bem. Aqui nós estamos lendo uma segunda versão da outra que nós acabamos de ler, tá? Em João tem mais detalhes do que em Mateus, vejam bem. Por quê? Porque aqui, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no caso domingo, eles estavam trancados dentro de casa. Jesus apareceu no meio deles sem que batesse na porta. Por isso que eles ficaram de zóio grande, achando que era um espírito. Entendeu? Então, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Oxe, eles devem ter ficado tudo arrupiados. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, e ao lado alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Aqui lá vem a tal da incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado agora de Dídimo, não estava com eles quando Jesus chegou ali no meio deles, sem entrar pela porta nem pela janela. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eita, aí Jesus aparece. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas de novo, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Oh, glória! Eu não vi Jesus. Não o vi face a face, não estive com ele, mas eu o verei face a face. Eu creio no meu Salvador e Redentor, porque ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus querido santo, por este devocional. Obrigada, Jesus, porque tu vive e reina para todo sempre. Obrigada, Jesus, porque tu se entregaste como o Cordeiro Santo e vencestes a morte, Senhor. Ah, Jesus, tu detens todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus amado. Passaríamos e passaremos nossas vidas aqui nesta terra, agradecendo-lhe, e nunca será suficiente pelo sacrifício de morte ali naquela cruz por amor nas nossas vidas. Ó Senhor, toma os nossos corações, toma as nossas mentes, toma a nossa vida nas tuas mãos e direciona-nos em nome de Jesus. Que venhamos ter uma semana abençoada na tua santa e gloriosa paz que excede todo o nosso entendimento. Que a tua presença venha ser conosco. Que o Senhor encontre espaço e continue ministrando em nossas vidas e através de nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Jesus. Para que venhamos cumprir o que o Senhor nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.